Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu me chamo Guilherme e vamos começar mais uma entrevista, né, aqui nesse sábado, né, tarde de sol, né? E o tema de hoje vamos conversar um pouco sobre a respeito, né, das pessoas, né, dos jovens, pessoas de modo geral, portadores de síndrome de Down, né? Uma questão que acho que é relevante a gente tratar, né, de uma maneira, olhar de uma perspectiva humanitária, olhar de uma perspectiva também, né, crítica e tudo mais, né? E eu estou aqui com a Marinalva, né? Marinalva, que é a mãe do Gabriel. Gabriel, um ouvinte nosso, né? Do canal, e fico bastante feliz, né, por ele ser ouvinte do canal, né? Fico bastante contente, né? E eu queria que a Marinalva se apresentasse um pouco mais, né, pra gente, antes da gente começar a falar desse tema. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer aqui o espaço, que é muito importante para nós. Vou fazer uma audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, tenho 1,65 m, estou usando agora uma faixa amarela no cabelo, cabelos encaracolados, vestido preto. Ao fundo tem uma estante com livros, né, que é a minha sala hoje, é a minha sala de estar, a minha sala de aula e tudo mais. Bem, eu sou Marinalva Oliveira, sou mãe do Gabriel Oliveira Costa, que tem T21, que é síndrome de Down. Hoje a gente utiliza muito o termo T21 e síndrome de Down, porque o termo síndrome de Down em si tem causado um certo preconceito, quando o Down se refere ao sobrenome de quem descobriu a síndrome, mas o Down em inglês é para baixo. E justamente para combater esse capacitismo, a gente usa hoje mais o T21. Estamos ainda nesse processo de mudança ainda. Pessoas com T21, pessoas com síndrome de Down. Bem, eu, além de ser mãe do Gabriel, que é um grande prazer, né, que tem 15 anos, adolescente, eu sou também professora da UFRJ e trabalho com pesquisas na área. Coordeno um laboratório, que é o Laboratório Linda, que é o Laboratório de Inclusão, Mediação Simbólica de Aprendizagem e Desenvolvimento, onde nós fazemos pesquisas, curso de extensão sobre T21, que é a síndrome de Down, e junto com a minha colega sobre autismo. Além disso, também sou militante da luta pelos direitos das pessoas com deficiência. E aqui em Niterói nós temos um movimento de mães e pais de adolescentes com deficiência e comorbidade, que é onde a gente milita no dia a dia pelos direitos das pessoas com deficiência. É isso, resumidamente. T21, muito importante, até agradeço por você ter falado isso, porque eu, até um momento atrás, não sabia, né, desse termo, e acho que é importante aprender também. O T da trissomia, né? Porque a síndrome de Down é uma trissomia do cromossomo 21. T21, então, correto, então. Marinalva, para começar a nossa entrevista, né, a gente escutou, né, mais uma declaração lamentável, né, dos ministros do Bolsonaro, né, que faz expressão, é a expressão do que é esse governo, né, falando, né, de que as crianças, né, com deficiência, né, atrapalham o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. O que você tem para dizer sobre esse discurso? São dois momentos que se interligam, né? Primeiro é aquela indignação enquanto mãe de uma pessoa com deficiência. É uma indignação terrível, porque atinge a gente diretamente, né? Sabendo que a nossa luta sempre foi pela inclusão das pessoas com deficiência, e mais aliando essa indignação à luta militante de pesquisas que a gente desenvolve. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que não era de esperar de um governo como o Bolsonaro, o governo que eu digo, o governo, não é a pessoa, o governo engloba ministro, todo mundo que compõe, nada diferente que não fosse declarações opressivas, declarações que tendem a diminuir direitos, retrocessos total. Que esse governo ele tem operado retrocessos em todas as áreas. Na pandemia, então, isso se aprofundou muito. Segundo elemento é que a fala do ministro do Bolsonaro, o ministro da Educação, não é descontextualizada da política nem do governo e nem de anteriores. Isso é importante dizer. Não é uma fala solta,
é uma fala contextualizada. O que eu quero dizer com isso? Em setembro de 2021, em 2020, em plena pandemia, o Bolsonaro editou um decreto. Neste decreto, ele, com o mesmo argumento, ele, governo, tá, gente? Ele, com o mesmo argumento de que as pessoas com deficiência não aprendem na escola regular, de que os professores não estão preparados, o mesmo argumento. Editou esse decreto, onde, neste decreto, ele propõe escolas e salas especiais, a volta da segregação, retrocessos depois de anos de luta dos movimentos sociais para que as pessoas com deficiência estivessem na escola regular. Esse decreto foi considerado inconstitucional pelo Toffoli, acho que foi o Toffoli na época. Alguns partidos entraram com ação direta de inconstitucionalidade. Em dezembro do ano passado, esse decreto foi considerado inconstitucional diante da Lei Brasileira de Inclusão que nós temos, diante de convenções internacionais que nós temos, que é para avançar. E segunda e terça-feira, coincidentemente a gente está fazendo hoje, segunda e terça-feira, o Supremo vai estar em plenário julgando a inconstitucionalidade desse decreto. E nós estamos nos articulando justamente para fazer um grande movimento aí, dia 23 e 24, que é quando o Supremo vai estar no plenário avaliando a inconstitucionalidade que foi dada pelo presidente. O que eu quero dizer com isso? A fala do ministro, coincidentemente, vem num momento em que esse decreto vai estar no plenário do Supremo para ser avaliado se realmente ele é inconstitucional. E esse decreto, ele tem os mesmos argumentos que o ministro usou. Então, a fala do ministro não é descontextualizada, faz parte de uma política desse governo. E aí é muito importante a gente dialogar, porque tem muitas famílias, Guilherme, que defendem que as pessoas com deficiência voltem à segregação, voltem às salas e escolas especiais. Por que essas famílias, às vezes, fazem essa defesa? Por desconhecimento. Elas utilizam esse argumento de que um decreto como esse vai dar poder de escolha. Mentira! Não vai dar poder de escolha. Você acha que um governo bolsonarista vai dar poder de escolha para alguém, um governo que tem caçado direitos e tudo mais? O segundo elemento é que as escolas regulares, na sua maioria, as pessoas com deficiência realmente estão com dificuldades lá dentro. Mas elas não estão com dificuldades dentro da escola regular porque elas têm deficiência, elas estão com dificuldade porque os prefeitos, os governos, não disponibilizam recursos para fazer inclusão. Salas de aula continuam lotadas, professores sobrecarregados, a criança com deficiência chega na escola, o professor fica como único responsável por sala com 40 alunos. Como fazer inclusão num ambiente como esse? O que nós defendemos? As crianças com deficiência devem continuar na escola regular. Elas não devem mudar de escola. É a escola que deve mudar. O lugar delas é lá na escola regular. Agora, precisamos de investimento, precisamos diminuir o número de alunos na sala de aula, dar condições de atendimento em núcleos multidisciplinares, fazer formação continuada de professores. E aí a gente, como pesquisadoras, nós temos há 15 anos, desde que o Gabriel nasceu, que eu trabalho nessa área de pesquisa, orientando dissertações, fazendo curso de extensão. Nós temos dado, mas não só nós, outros pesquisadores do Brasil também, eu tenho experiência enquanto pesquisadora, enquanto mãe, de que quando a pessoa com deficiência tem todas essas condições, ela aprende, ela se desenvolve. O exemplo é meu filho. Agora, onde meu filho estuda? Meu filho estuda numa escola que era uma cooperativa de pais e mães. Sabe quantos alunos tinha na turma do Gabriel? Porque agora estamos em época de pandemia, não estamos tendo presencial, né? Sabe quantos alunos tinha na turma do Gabriel? 8 alunos, com os professores, que é o 8º ano, e mais professor de apoio. Ou seja, e o Gabriel seguiu o caminho em frente. É esse o mundo ideal para fazer inclusão. Então, a fala do ministro, o que ele utiliza? Desse oportunismo, dessa falácia de que as crianças não estão aprendendo e realmente estão tendo dificuldades, e aí propõe a segregação. O que a segregação traz? Além de trazer uma opressão, uma exclusão, uma violação de direitos humanos com as pessoas com deficiência, quando as tiram do convívio com todos e todas e põe numa salinha, numa escola especial,
O outro lado disso é a questão do desvio do fundo público. É o desvio do fundo público. É passar dinheiro público para entidades filantrópicas, ONGs, etc. e tal, fazerem segregação com nossos filhos. Então, é muito, eu diria, no mínimo, infeliz a fala do ministro, mas a fala dele não está descontextualizada. A fala dele está dentro da política desse governo. Não, acho que é muito importante a gente entrar mais nessa questão da escola em si, né? Porque eu já fui professor também, Marinalva, e principalmente professor de escola pública, e eu sei que a escola pública, na estrutura que ela está hoje, ela não agrega, né? Não inclui o aluno, né? Independente da sua deficiência, né? E tudo mais. Eu, por exemplo, eu posso contar um caso aqui, não vou revelar qual escola que é, e muito menos o nome do aluno, mas eu tive um aluno que era um aluno que o menino era bom, né? Só que a estrutura da escola era tão horrorosa em todos os sentidos que o aluno ficava para trás, né? Não era capaz de explorar a potencialidade, né, dele. Eu queria que você entrasse um pouco mais nessa estrutura da escola, né, que acaba não agregando o aluno, que faz o professor, né, ter dar aula de 50 minutos com uma maneira como se todos os alunos fossem iguais, né? Não sabe, a gente consegue trabalhar com a particularidade dele. Queria que você falasse um pouco mais em relação a isso. A primeira coisa, existem leis, né? A Lei Brasileira de Inclusão, que ela tem o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela traz os direitos das pessoas com deficiência em várias áreas. Na educação, o artigo 27 e 28. E está lá claro. Só para dizer que existem leis. O artigo 27 e 28 fala claramente sobre como fazer a inclusão, o direito que a pessoa tem. Chegando para a escola. Se existem as leis, e isso foi conquista recente, viu, Guilherme? Até anos atrás, as pessoas com deficiência não tinham sequer o direito à educação e eram segregadas mesmo. Então, mas hoje existem leis. A primeira coisa que deveria ocorrer na escola era a mudança do projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico ele deveria ter nas escolas uma concepção filosófica, uma concepção pedagógica e uma concepção política. O que isso, traduzindo rapidamente, quer dizer? Que neste projeto político-pedagógico, a educação inclusiva deveria perpassar todo ele. Mas não é educação inclusiva só para pessoas com deficiência, é educação inclusiva para todos e todas, negros, negras, mulheres, meninas, LGBT, para todos e todas, porque você sabe que todos esses também são excluídos dentro da escola, sofrem opressão. Então, essa seria a primeira providência, ter um projeto político-pedagógico que tivesse como proposta pedagógica, filosófica, política e pedagógica a inclusão. Segundo, uma proposta pedagógica que o currículo seria flexível. O que é um currículo flexível? Vou ser redundante, porque às vezes a gente precisa ser redundante. É um currículo que não é engessado. O que você tem hoje é um currículo engessado, um currículo que é destinado a um modelo de aluno que não existe na escola, um modelo baseado em meritocracia, conteudista, sem considerar as especificidades e diversidade dos alunos. Além do mais, é um PPP que o aluno com deficiência chega na escola, ele não está no PPP da escola. O que acontece dele, que eu estou dizendo, a concepção de inclusão, não está no PPP da escola. O que ocorre? As salas de aula. E daí, se você faz um PPP para a educação inclusiva, você vai ter que fazer uma mudança estrutural na escola. Não só na concepção, mas também na estrutura física. Menos aluno na sala de aula, ter uma equipe multidisciplinar para um atendimento especializado, mas não só do aluno, mas também na formação do professor, na formação dos coleguinhas, que quando chega um aluno com deficiência, com T21, tia, por que ele corre menos do que a gente? Porque até o aluno tem a concepção do quanto deve correr na hora do recreio. Tudo é baseado numa concepção muito meritocrática do aluno ideal. Ou a menininha, nós agora recentemente tivemos, ela não tem um bracinho, chegou na educação infantil,
Estou dando alguns exemplos bem práticos. Chegou na educação infantil, ela não tem um bracinho, e aí ela chegou na educação infantil e a professora vai brincar de bater palmas. Como é que essa criança vai bater palmas? Olha só a falta de concepção dos professores. E aí, você sabe, na educação infantil, todo mundo gosta de brincar, cantar e bater palmas. Mas ali não dá para bater palmas, porque ela não tem um bracinho, e aí agora a criança não quer ir mais para a escola, porque ela não consegue bater palma, ela não vai bater palma. Não tem outras formas de fazer isso? Tem, mas o professor não tem essa formação. Então, tudo isso tinha que fazer parte da concepção e não deixar isso nas costas dos professores. O que está acontecendo? A criança chega com deficiência, essa que tem uma deficiência física, deficiência intelectual, deficiência visual, e coloco dentro da sala de aula, eu costumo dizer, fecho a porta e diz, se vira, professor. O professor não vai dar conta, porque ele sozinho, ele não vai fazer inclusão, porque nem ele está incluso, nem ele tem formação para isso. E aí, logicamente, que vira uma disputa fratricida dos pais, mães cobrarem do professor, o professor briga com o pai e com a mãe e a escola está fora. Governos, todo mundo esquece. E no final, Guilherme, acaba sobrando para a criança com deficiência, porque no final das contas ela vai ser culpabilizada porque não está aprendendo pela sua deficiência. Ela não está aprendendo, não é pela deficiência, é pelas inúmeras barreiras que existem entre ela e o saber pedagógico, que ela não tem acessibilidade e ela não vai aprender. O que a gente diz? A nossa briga, a nossa luta é que essa escola precisa mudar. Nós não queremos que tire as pessoas com deficiência de lá e leve para a segregação. Porque a segregação, nós temos histórico aí das pessoas com deficiência que foram segregadas, anos após anos. Hoje são adultos infantilizados, são adultos que não têm autonomia, são adultos, crianças, que sempre sobra para as mães, que são as mulheres, viver o resto da vida em função desse adulto. Eu costumo dizer, olha o exemplo do Gabriel. O Gabriel nunca foi segregado, sempre esteve em escola regular, a gente pôs o Gabriel para o mundo. O Gabriel tem 15 anos, rebelde como todo adolescente, tem autonomia nas suas redes, às vezes publica algumas coisas. Eu, enquanto mãe, independente se ele tivesse T21 ou não, estaria de olho, porque é assim que a gente faz, né, com os filhos. Estou de olho lá no que ele faz, no que ele publica, converso com ele, tem algumas coisas que ele até exagera em relação à política e o Bolsonaro, e eu digo, tem algumas coisas que mamãe, eu, adulta, posso estar batendo no governo, mas você é um adolescente, você sabe que tem muita perseguição aí, mas não é porque ele tem T21, é porque ele é um adolescente menor de idade e que ainda está compreendendo o mundo e se empolgando. Então, é um exemplo disso, da autonomia. E essa forma... Então, a segregação não deu certo, não deu certo. Nós já sabemos disso. Nós queremos... Na escola regular, meu filho não está aprendendo. É verdade. Mas ele não está aprendendo, não é porque ele tem deficiência. E segregar vai piorar. Ele não está aprendendo porque falta disponibilizar recursos. O exemplo que você trouxe é o exemplo que a gente tem dos professores no dia a dia. Eu não sei como ensinar. Você não sabe mesmo. Você não teve uma formação inicial adequada, não tem formação continuada e você não tem condições adequadas como professor. Então, vamos mudar a escola, essas condições, que, aliás, Guilherme, se você muda para as pessoas com deficiência, você muda para todos e todas. Nós temos também pesquisas sobre isso, e eu tenho exemplos da vida pessoal, de que onde o Gabriel estuda, nas escolas que o Gabriel já passou, houve uma mudança da escola e houve uma mudança dos colegas do Gabriel, né, em relação às pessoas com deficiência. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso vai repercutir no futuro dessa geração. Nós teremos uma geração mais tolerante. E aí o benefício para as crianças comuns. Uma geração que conviveu com pessoas com deficiência e não tem intolerância em relação a elas. Então, são essas péssimas condições que estão passando na escola comum hoje que leva, equivocadamente, alguns pais acharem que levar para a segregação não resolve. Não. O que resolve é ter recursos, ter um projeto político-pedagógico com essa concepção de inclusão, ter um currículo flexível. O professor não sabe como adaptar um currículo. Eu costumo muito dar exemplo. Olha, a pessoa com síndrome de Down,
ela, devido à trissomia do cromossomo 21, porque é uma condição genética, a trissomia, ela tem baixa atenção, ela tem uma dificuldade na sua memória auditiva. Memória auditiva é isso que a gente está falando aqui agora, não é audição, é a memória. Eu estou falando, você está aí processando na sua memória auditiva. Ela tem uma deficiência na sua memória auditiva. Quando ela chega dentro da sala de aula, e também durante toda a sua vida, mas, por outro lado, ela tem uma memória visual excelente, como qualquer um de nós. Mas o que nós fazemos muito na sala de aula? Nós usamos muito a memória auditiva das crianças. Mas a pessoa com síndrome de Down tem uma deficiência. Se você usar a memória auditiva dela, ela não vai aprender, porque ela tem uma deficiência. Mas podemos usar a memória visual junto com a auditiva. Eu vou mostrar para ela que isso aqui é uma caixinha de música, ou usando a memória visual e a auditiva. Eu trabalho o seu potencial junto com a sua deficiência. E ela vai aprender. Só que, às vezes, os professores não têm informação sobre isso, sobre essa condição, que é preciso. Com o tempo, essa pessoa não vai ter mais dificuldade na sua memória auditiva, porque nós temos algo maravilhoso enquanto espécie, que é a chamada plasticidade cerebral, né? Se você estimular, o cérebro vai se desenvolvendo. Então, são essas condições reais que faltam. A escola está disponível, mas não só a escola está disponível como um grupo coletivo, coordenadores, diretores, mudança de PPP, mas também os governos disponibilizarem recursos para ter menos alunos, formação continuada ser uma política. Formação continuada não pode ser um dia de palestra. Formação continuada tem que ser uma política constante. Ter um núcleo multidisciplinar com profissionais de várias áreas, onde esse professor, ali aparece o fogo e tem que apagar o fogo, vamos conversar com essa equipe. Então, tem propostas, tem pesquisas mostrando como fazer, tem relatos de como fazer, tem os próprios professores falando, não fazem porque propositalmente os governos retiram recursos da educação para depois usar esse discurso igual do ministro ou de alguns pais e do Bolsonaro a segregar, pegar o dinheiro público que deveria investir na escola e passar para as entidades privadas. Então, é isso que está posto. Nós temos exemplos, Guilherme, de escolas que fazem esse projeto contra-hegemônico e que as crianças com deficiência estão aprendendo. Sim, você falou do currículo flexível, só que me vem uma preocupação aqui, né, que vira e mexe a gente discute o tema, né, do debate da reforma curricular, né, e a reforma curricular é algo que é combatido, né, dos professores desde o ensino médio. Não é isso. Fundamental. Qual que é a diferença entre essa proposta e a reforma curricular? Que é importante colocar. Aquela, só para você ter ideia, aquela é excludente para as pessoas com deficiência. Excludente não só para as pessoas com deficiência, mas para a educação de uma forma geral. Aquela leva uma educação tecnicista, não leva uma educação emancipadora. Quando eu falo de flexibilização curricular, não é nesse sentido, nem pensar, é pelo contrário, é como uma filosofia, como uma pedagogia. O que quer dizer isso? Você define os conteúdos curriculares, sempre no sentido da emancipação do aluno, da possibilidade, a educação integral. A educação integral é uma defesa que a gente faz, não é escola integral, é educação integral. Escola integral é colocar o dia todo o aluno lá dentro e manter as mesmas coisas. Com a educação integral, você pode até manter o dia todo, mas tem que ter como princípio a educação integral. A educação integral no sentido de uma formação omnilateral, uma formação humana, uma formação que esteja tanto fazendo para o mercado de trabalho, quanto para o indivíduo enquanto ser emancipado. Então, você tendo essa proposta, você, por exemplo, vou dar um exemplo, porque não dá para a gente falar tudo, levaria 3 lives. Você pode, por exemplo, ter no seu currículo capoeira. Capoeira para ensinar o quê? Sobre as raízes africanas. Capoeira para ensinar o quê? Além do esporte em si, né, que é maravilhoso, né, que é um trabalho corporal. Capoeira para quê? Capoeira para ensinar a tolerância, de conviver com o outro, para ensinar sobre a história dos negros e das negras,
Por que isso é importante? Porque isso, você, além de formar um aluno de uma maneira omnilateral, você traz diversas concepções políticas e filosóficas sobre esse indivíduo que você está formando para o futuro. Você vai ter matemática, você vai ter português, você vai ter matemática e português. Você vai ter matemática, não é para aprender que 2 e 2 são 4, que é importante também, tá? É importante também. Mas você vai ter matemática para constituir nesse aluno o raciocínio lógico dele. Isso que é a importância da matemática. Você vai ter português, você vai ter português. O que você vai trabalhar neste... Estou dando alguns exemplos bem rápidos para entender o que a gente está discutindo enquanto educação integral e não no sentido da reforma que está posta aí. Para você ter uma compreensão de mundo, o que você vai trabalhar? E aí, voltando para as pessoas com deficiência, o que seria flexibilizar? Não é retirar dessas pessoas, como a reforma está propondo, não só tirar das pessoas com deficiência, mas é mais terrível. Mas você vai propor para essa pessoa flexibilização no sentido de tempo, no sentido do conteúdo em si. Qual é o objetivo quando você, professor, não sei qual a disciplina que você trabalha, que você, enquanto professor, passa um texto de 5 páginas para um aluno interpretar? Qual é o objetivo? O objetivo é interpretar e compreender. Mas por que tem que ser 5 páginas? Ele só vai compreender e interpretar se ele tiver... Você entendeu? A educação está toda respaldada em quantidade e não na qualidade. Eu posso passar esse texto para a criança com síndrome de Down, que tem uma baixa atenção, ou uma pessoa com autismo, com objetivo de compreensão e interpretação? Posso. Serão 5 páginas? Não. Porque na terceira página, a atenção dele já dispersou e ele não vai lembrar o que leu no início. Mas eu posso passar para... Isso não é diminuir conteúdo e nem retirar. Mas eu posso passar para a compreensão dela? Pode. Como é que eu posso fazer essa adaptação? Eu posso ir parágrafo por parágrafo, fazendo perguntas para a compreensão. O que eu estou considerando aí? A baixa atenção dela. O Gabriel termina de ler um parágrafo, eu pergunto, tal coisa nesse parágrafo. Ele vai e responde. Mas se eu deixar ele ler o texto todo e perguntar sobre o primeiro parágrafo, ele não vai lembrar mais, porque ele tem baixa atenção, entendeu? Ele vai ter que voltar. Eu atingir o objetivo, vou para o segundo parágrafo, Gabriel, de novo. Agora aqui no segundo... E depois eu vou aumentando isso. Isso é flexibilizar. Em questão de tempo, eu, enquanto professora, encho o quadro de matéria e digo, meia hora para vocês copiarem. Gente, meia hora para quem tem hipotonia, como síndrome de Down tem, é mais molezinho, então cansa mais rápido de ficar muito tempo na mesma posição. Eu não posso dar meia hora e achar que o Guilherme, que não tem síndrome de Down, que pratica esporte todo dia, os músculos todos firmes, vai copiar em meia hora, e o Gabriel, que tem hipotonia, vai copiar também. Qual é a importância? São os dois, que eu sou contra esse negócio de estar copiando, né? Mas estou dando um exemplo bem prático, tá? São os dois vão copiar. Qual será o tempo de cada um? Vai depender das condições dele, inclusive da cadeira que ele está sentado, a posição na sala que ele está sentado, se ele precisa se mexer muito. Então, isso que a gente diz de flexibilização, e não o sentido da reforma, porque essa reforma é um horror. E só para você ter ideia, viu, Guilherme? Essa proposta aí, tanto do BNCC e tudo mais, ela é excludente para toda a educação, mas para as pessoas com deficiência, como sempre, né, os mais vulneráveis ela é terrível, ela é uma exclusão total, porque a meritocracia, Guilherme, aumenta e muito nessa reforma. E a meritocracia é o que a gente quer combater. Então, flexibilidade seria nesse sentido, de tempo, e não de diminuir conteúdo, de retirar conteúdo, mas flexibilidade. Isso é uma concepção, Guilherme, filosófica, e é uma concepção pedagógica que vem junto com a concepção filosófica, de como eu vejo o outro, política, de quais são as condições que o outro tem. Um exemplo, o Gabriel está na escola regular, desde a educação infantil, não foi fácil, tá? Não acha também que foi uma maravilha, que eu já cheguei nas escolas com o Gabriel na educação infantil e já aceitaram, não. Muito mais de 6 meses para eu conseguir uma escola que aceitasse o Gabriel. Eles não podiam, que é proibido, dizer não,
mas eles diziam que não tinham vaga, tá? Não diziam que não queria ele, mas diziam que não tinha vaga. Mas o que eu quero trazer com isso? Que essa luta toda, a gente tem visto tudo isso, e aquilo que deveria já a escola estar preparada, ela não está, e que a gente acaba fazendo no chão da escola. A outra coisa, os estigmas que tem sobre os alunos, sobre as pessoas com deficiência, é outra barreira que a gente enfrenta, que também precisa ter essa mudança de concepção filosófica no PPP. O PPP não é simplesmente um projeto que faz na escola, o PPP tem que ser recheado de discussão e de mudanças. Do professor achar, por falta de formação, não é culpa do professor de forma alguma, é culpa por ausência de formação, que a pessoa não vai aprender. Você imagina quando você olha para mim, você é meu professor, eu sou tua aluna, cheguei na tua sala de aula e você já olha para mim e diz assim, ela não vai aprender. Você já coloca uma barreira entre nós, um estigma de que eu não vou aprender. E olha, não vou aprender mesmo, porque a barreira já foi colocada. Não vai ter interação qualificada. Então, precisa ter essa concepção, mudança também de pessoa, de que o que é a síndrome de Down, de que ela vai aprender igual o João, o José. Não, primeiro que ninguém aprende igual a ninguém. E segundo, que ela não vai aprender igual o João José. Mas o que é importante a concepção? É que ela vai aprender. Para isso, precisa ter flexibilidade no tempo e adaptações no currículo, sem diminuir isso. Você falou da questão de copiar a matéria. Eu lembrei quando, na época que eu era jovem, há muito tempo atrás, né? Nossa! Nem eu conseguia copiar uma lousa inteira em meia hora. Doía a mão. E a dor na mão? Doía tudo. Essa questão da infantilização, né? Como que você vê a sociedade tratando as pessoas com T21 hoje? O que houve de avanço? O que precisa melhorar? Se nesse período tivemos retrocessos? Olha, a nossa sociedade, estruturalmente, ela é capacitista, né? Capacitismo é a opressão às pessoas com deficiência, né? É equivalente ao racismo com os negros. Então, é uma sociedade capacitista, mas nós devemos dizer que nós temos avanços, sim. Esses avanços não são benesses de governos nem nada, não. São os avanços em função da luta, né? Das mães, dos pais, das pessoas com deficiência. Nós temos avanços, sim. Um dos avanços é as pessoas terem o direito de chegar na escola regular. A partir daí, logicamente, que ao chegarem as pessoas com deficiência chegando a esse direito na escola regular, elas passam a fazer parte da sociedade, que até então era uma sociedade que as segregava e nem as viam, elas não existiam. Elas chegando já rompe aí uma barreira de que, eu existo, estou aqui, você vai me conhecer. Então, já passa a ter um outro olhar diferente daquele. Então, tem esse avanço, sim. E aí podem frequentar alguns lugares, já estão frequentando. Tem sim, mas nós ainda temos muito capacitismo e temos muito que avançar. Por isso que essa fala do ministro agora gera uma indignação de uma forma revoltosa, justamente porque no momento que a gente está ali avançando uns pouquinhos, aí vem alguém e diz, volta para a segregação, vai te... Então tem avanço sim, mas é muito capacitista. Tem avanços, inclusive, da discussão das pautas nas entidades sindicais, que antes sequer existiam. Foi uma luta, mas já tem. Tem avanços das pessoas verem as pessoas com deficiência na rua, de terem cotas para trabalho, mas a gente ainda precisa avançar mais, não é satisfatório ainda, mas já tem sim alguns avanços nesse sentido. Tem avanços quando a gente, por exemplo, a gente gosta muito daquele lema, nada sobre nós sem nós. Ou seja, das pessoas com deficiência estarem falando, porque antes sequer elas falavam, elas eram tão invisibilizadas que não tinham direito à voz. E quando eu digo pessoas com deficiência, não é só pessoas que têm deficiência, mas também os familiares que têm pessoas com deficiência, porque assim como nossos filhos são excluídos, nós também somos excluídas. E nós, mulheres, então, mães, cara, é impressionante.
Então, tem avanços, mas eles ainda são muito tímidos mesmo. Então, a conquista do direito à escola regular é um avanço, a conquista de terem algumas políticas que alguns governos não cumprem, de ter terapias, de terem centros estimuladores, é um avanço. A própria Lei Brasileira de Inclusão, que não é implementada, mas é uma lei que existe e é muito bom, é um avanço. Por quê? Porque a gente pode usá-la de todas as formas, né? Tanto politicamente quanto legalmente, em algumas situações. Usamos agora mesmo na questão de considerar as pessoas com deficiência como grupo prioritário para vacinação. Então, tem avanços, agora temos muitas barreiras ainda. Agora, na época da pandemia, então, essas barreiras se acentuaram muito, de diversas formas. E foi o lado bom que a gente tira disso, porque só tem lado ruim, né? Acentuar barreiras para pessoas com deficiência. O lado bom é que isso trouxe uma discussão para a sociedade, que trazer a discussão é bom também, porque assim nos organiza melhor. Tivemos agora, por exemplo, na época da pandemia, o aprofundamento de uma barreira que já existia há anos, que é a comunicacional, para as pessoas com deficiência surdas, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência intelectual, que você não pode, por exemplo, numa comunicação com a pessoa com deficiência intelectual, você não pode fazer o que eu estou fazendo aqui, deslanchando. Tem que falar mais devagar, tem que ser mais objetiva na fala. Isso é uma comunicação facilitada, porque se eu desandar aqui a falar devido à deficiência intelectual, ela não vai conseguir refletir sobre o que eu estou falando, mas eu posso falar de uma forma mais objetiva, mais pausada, mais simplificando algumas palavras. A pessoa com deficiência sensorial também, a questão da necessidade de legendas, a necessidade também de ter intérpretes. Então, isso se aprofundou muito na pandemia, mas que sempre existiu. Qual foi o avanço que eu digo que houve agora? É porque parece que essas questões que sempre existiram historicamente, elas agora pularam, saltaram na nossa frente. Sempre existiram, mas quem sabia mais disso éramos nós, familiares e as pessoas que diziam. Agora está posto na sociedade. Nós estamos fazendo essa live aqui hoje. Eu estou tendo, em média, agora, com todas as 2 lives por semana para falar sobre o tema. Antes a gente não tinha isso. Então, por quê? Porque o tema está chegando, está sendo debatido. Isso é importante porque, além de você esclarecer a sociedade, porque falta conhecimento mesmo, você também se auto-organiza. Auto-organiza e, através desses movimentos, a gente vai adiante. Então, tem avanços, tem os retrocessos, eu diria, que ocorreram muito agora durante a pandemia, principalmente com esse decreto do governo Bolsonaro, é um retrocesso, mas, por outro lado, tem um poder de organização e de consciência das pessoas maior, e isso vai nos dar possibilidade para avançar. Sim. E quais são os movimentos hoje, né, que lutam pela essa causa? Nós temos, como em todos os movimentos sociais, nós temos aí 2 lados. Tem os movimentos que são mais à direita, do qual, lógico, eu não faço parte, mas tem. Esses movimentos estão muito pautados no imediatismo, no umbigo do meu filho. Então, assim, olha, eu quero escola para o meu filho. Pois a escola especial, vamos levar ele para lá. É um movimento, mas nós temos muito movimento à esquerda, no sentido da emancipação. Nós temos a Federação Brasileira das Pessoas com Síndrome de Down, é uma das mais importantes que nós temos da Síndrome de Down, da T21. Nós temos um movimento de pais e mães de pessoas do espectro autista. Esses são alguns mais específicos, direcionados para organizar ali sobre essas demandas. Mas nós temos também movimentos mais amplos, que envolvem toda... Aí tem dos surdos, surdas, pessoas... as deficiências em si acabam se organizando a partir... É como sindicatos, né, no movimento sindical, né? Acaba organizando por categoria, é mais ou menos assim, acaba organizando por deficiência, mas aí, mesmo organizando por deficiência, a gente faz uma luta ali em alguns aspectos específicos, mas em outros na luta, como, por exemplo, a inclusão é para todos e todas, não é só para as pessoas com síndrome de Down.
E temos outros movimentos que são muito em nível municipal, outros em nível nacional, outros em nível estadual. Da síndrome de Down, eu citaria muito a Federação Brasileira, que é uma federação que hoje é presidida pelo Sestaro, e, olha, uma pessoa muito envolvida mesmo, e que nós estamos aí. Olha, essa federação, por exemplo, ela é grande responsável pela articulação de ter essa DIN contra esse decreto do Bolsonaro. É lógico que a federação não pode entrar, né? Foi entrada, sabe que é partido político que pode entrar, mas a federação ela é responsável por toda essa articulação. Quando a gente entra com uma ação de inconstitucionalidade, nós estamos entrando para todos e todas, não só para as pessoas com síndrome de Down. Então, temos muitos movimentos aí. E hoje, mais recentemente, e esses movimentos são quase todos compostos por familiares de pessoas com deficiência, tá? E daí é bom explicar sobre isso, que hoje nós já temos muitos movimentos das pessoas com deficiência. Mas por que esses movimentos têm uma origem nos pais e nas mães? Porque, infelizmente, essas pessoas estavam segregadas, eram invisibilizadas, e aí os pais e as mães começaram a tomar iniciativa para formar os movimentos. Mas hoje já temos um avanço, que são as pessoas com deficiência já construindo os seus movimentos. Temos movimentos aí de mulheres com deficiência, movimentos maravilhosos, que até então não existiam. Então, hoje nós temos um avanço muito grande no sentido da construção dos movimentos das pessoas com deficiência. E aí vamos juntar, né? Mãe, pai, que antes era só mães e pais. Hoje já temos das pessoas com deficiência. Já temos esse lema, né? Nada sobre nós sem nós. Já é uma reivindicação das pessoas com deficiência. Então, esse é um avanço no sentido da emancipação, da visibilidade. E não, agora não é mais minha mãe e meu pai. Minha mãe e meu pai também podem fazer o movimento, porque eles também estão envolvidos. Queremos todos, mas agora também já temos das pessoas com deficiência. Marinalva, uma coisa que me chamou, né, quando eu conheci o Gabriel nas redes sociais, né, foi, né, que ele é um menino muito engajado politicamente, né, muito, né, combativo e tudo mais, né. E você falou aí também, citou aí das pessoas, né, com deficiência, né, com T21, né, se envolvendo mais, né, não deixando de ser um movimento de pais e mães. Como que funciona, é curioso, fazer esse processo de politização dessas pessoas, deixar de segregar essas pessoas e incluir elas no movimento? É muito esse debate mesmo, né? Por exemplo, aqui em casa, eu sempre fui envolvida politicamente em movimentos sociais, o irmão dele também. Nós sempre fomos envolvidos, somos orgânicos. E agora, então, o Gabriel conviveu com isso, desde a barriga. Quando eu estava grávida do Gabriel, eu era diretora do Andes, em 2005, naquela época das manifestações, sou professora, né, contra a reforma universitária, que a gente fazia manifestações em Brasília. Eu ali com o barrigão ia para as manifestações, mesmo correndo o risco de ter bomba e cacetete, mas eu ia para as manifestações. Gabriel nasceu. Eu estava no movimento de, por exemplo, com 3 dias de nascido, Assembleia de Professores contra a reforma da Previdência, contra aqueles ataques que estavam sendo impostos naquela época. Gabriel, com 3 dias de idade, mamando no peito, eu dentro de assembleia. Então, para o Gabriel, a vida dele toda foi isso, entendeu? Tanto que ele fala, o Andes, a do FEG, ele cita os partidos, ele cita onde eu me organizo. Então, é a convivência dele. Além disso, nós sempre trabalhamos com o Gabriel na perspectiva de dizer o que é a síndrome de Down. Ele tem consciência sobre isso, mas não é a consciência no sentido de limitadora, é a consciência no sentido, olha, você vai precisar lutar, porque tem muito preconceito na sociedade. É desse sentido, sabe? Ele tem uma autoestima muito boa. Ele faz uma leitura das redes sociais, eu vejo muito que ele posta, a partir das pessoas que ele tem como referência. Ele lê muito, 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 muito. Eu nunca vi uma pessoa ler, às vezes ele lê o dia todo textos no Google. Então, ele sabe o que ele vai pesquisar no Google,
ele seleciona os assuntos, você vê que não é qualquer assunto que ele posta, ele seleciona, ele busca, uma coisa que eu estou ensinando para ele agora é que ele deve citar as pessoas que ele pega o texto, né? Que às vezes ele pega o texto e não cita as pessoas. Estou ensinando para ele, olha, é importante você citar, porque assim identifica quem é o autor do texto, mas também porque a pessoa fica feliz, né? Então, estou ensinando isso agora para ele, que ele deve citar. Mas você percebe que ele tem um filtro. Ele não publica qualquer coisa, ele não pesquisa, e o filtro dele é um filtro político, é um filtro de postagens no sentido de uma política que emancipa. Então, isso ele aprendeu. Devido à síndrome de Down e à hipotonia, ele não verbaliza tanto quanto ele escreve e quanto ele interpreta, mas ele compreende e faz esse filtro. Então, é isso, é essa formação que a gente faz. E a mesma formação com as pessoas com deficiência que a gente faz fora. E aí, Guilherme, a nossa grande batalha é com os pais e com as mães, viu, Guilherme? Olha, é dureza. Porque, por exemplo, você de falar bem assim, mãe, pai, agora mesmo na época da vacina que nós conquistamos aqui em Niterói, foi uma luta de mães e pais para colocar as pessoas com deficiência no grupo prioritário, conseguimos, já até vacinaram, né? E aí a gente falava bem assim, olha, adolescentes, a gente dizia bem assim, manda uma declaração do seu filho para a gente publicar na página. E não mandavam, poucos mandaram. Às vezes a mãe gravava e mandava. Eu dizia, não, eu quero do seu filho tem 16 anos, eu quero do seu filho. Ah, mas olha, ele fala pouco. Sim, é um pouco que ele fala. Você quer que ele fale igual a Marinalva, que fala 3 horas, eu botei em 3 minutos? Ele não faz, nós somos diferentes. Ah, mas ele só falou vacina já. Isso, eu quero isso. Agora eu prefiro ele falando doeu, vacina já, do que a mãe fazendo um discurso de 3 horas porque foi muito bom. Não, eu quero dar voz para esse adolescente. Então, Guilherme, combater esse capacitismo nos pais e nas mães é o primeiro passo para a gente politizar, sabe? Ah, mas ele não consegue. Faz com ele um textinho, constrói um textinho junto com ele, diz o que você quer dizer. Aí ele vai falando, se faltar algumas palavras, coloca no texto, porque isso é aprendizagem para ele também. Coloca o texto na frente dele, diz aí, ó, grava agora com esse texto. A pessoa vai aprender, sabe? É isso. Ou, não quero falar, faça um cartaz, pergunta o que ele quer dizer, põe no cartaz, mas eu quero que ele apareça, e não você, mãe. Aí, às vezes, até brincava, né, para quebrar o capacitismo. O teu filho de 16, filho tal, que não tem síndrome de Down, que não tem T21, que não tem deficiência, quando ele tinha 16 anos, era você que gravava vídeo para ele? Não. Então, por que você vai gravar agora? Ah, porque ele fala pouco. Ele fala pouco na tua concepção. Para mim, ele falando doeu a vacina, colocar ele no vídeo já é suficiente para combater. Então, Guilherme, tem essa dificuldade muito grande ainda, às vezes, pelo capacitismo existir na própria família. A família, às vezes, vou usar aqui uma palavra que é muito triste, mas que não é proposital, tá? Ninguém, nem uma mãe, nem um pai faz isso, não. Às vezes tem vergonha de expor o filho e do julgamento da sociedade, porque a sociedade é capacitista. Eu deixo o Gabriel desde pequenininho, desde 3 dias de nascido, foi aos 3 dias porque foi cesárea e eu só saí do hospital com 3 dias. Mas o Gabriel eu exponho, agora eu vou ensinando para ele, né? Eu vou dizer, Biel, olha, você escreveu aqui, ó, vamos tentar ver o que mais você queria dizer. Eu não digo para ele que está errado, porque o errado é a minha concepção. Mas eu digo, o que mais você queria dizer, Gabriel? E ele vai falando, e a gente vai construindo. Agora, está rebelde ultimamente, sabe que não está aceitando opinião nenhuma. Eu já tive 2 outros filhos, eu tenho 2 filhos mais velhos, Andressa e o Andrew, que já foram adolescentes e que fazia a mesma coisa em relação a mim, de chegar nessa idade e não queria que eu desse opinião. É a mesma coisa. Eu me irrito do mesmo jeito de dizer, moleque, quem paga as contas. Sabe aquela frase que a gente ouviu de pai e de mãe a vida toda? Quem paga as contas aqui? Está pensando o quê? É a mesma coisa. Quando o André era adolescente, eu tive conflitos com o André, com a Andressa, e com o Gabriel estou tendo também, só isso, sabe? Mas é muito interessante, é isso aí. Então é isso, Guilherme, às vezes é o capacitismo que impede
dos pais exporem, sabe? E aí a gente precisa fazer um debate junto das famílias, entender que a mãe, quando faz isso, não é porque ela não ama o filho, é porque ela quer proteger tanto. Aí tem outra pergunta que eu faço muito, né? Que tem um movimento de mães e pais também. Eu faço muito também, quando eu vou fazer os debates com mães e pais, eu vou dizer bem assim: vem cá, e quando você morrer, quem vai tomar conta dele? Ah, porque eu faço isso para proteger meu filho. Eu entendo esse proteger, porque a gente não quer que machuque nosso filho. Mas aí eu pergunto: e quando você morrer? Quem vai tomar conta? Não é melhor agora você deixar ajudar na autonomia? Porque nós vamos morrer, não tem jeito, né? A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, né? Quando morrer, eu quero que o Gabriel fique autônomo. Aí, junto com os irmãos, sei lá, ele já tem namorada, já, né? Já está namorando, não sei se vai casar ou se não vai. Mas também é uma decisão dele. Agora, tem uma coisa, Guilherme, que eu aprendi muito com o Gabriel e que eu não sabia com meus outros filhos. Eu aprendi muito com o Gabriel. Mas aí também tem a história da deficiência, da sociedade excludente, e tem a história também, né, que eu tive o Gabriel 15 anos depois que os dois foram crianças, né? Então é um tempo aí muito grande de aprendizagem. O que foi que eu aprendi? E daí eu achava que era pieguice isso, sabe? Achava que era pieguice e tal, tal. Eu aprendi que o mais importante para mim e para ele é ele ser feliz. Às vezes a gente fala isso como uma frase, né? Aquela coisa assim de pai e de mãe. Para mim, ela tem um sentido muito grande hoje. Muito grande. O que é ser feliz? É o Gabriel escolher o que vai fazer bem para ele enquanto ser humano. Ele quer fazer, quer ser cantor de funk. Ah, você quer ser cantor de funk, né? Então você tem que fazer aula de canto, Gabriel, porque cantor você não vai conseguir ser igual os de funk aí que são patrocinados e já ficam famosos. Se vai ser cantor de funk para cantar para 10 pessoas, para 20 pessoas, mas é importante você fazer aula de canto. Aí ele topou, está fazendo aula de canto. Ah, eu quero ser. Porque adolescente todo dia quer ser uma coisa diferente, né? Todo dia, né? É normal na adolescência, né? Ah, eu quero ser professor de futebol. Ok, Gabriel, para você ser professor de futebol, você precisa fazer educação física na universidade. Para isso, você precisa estudar antes. Entendeu? É nesse sentido. Eu quero deixar a frase que eu disse, eu quero que o Gabriel seja feliz, é que ele escolha o que ele quer ser. E a gente vai dando os caminhos. Dizer para ser cantor de funk, é importante fazer aula de canto. É importante você também, se quiser, fazer faculdade de música. Eu quero ser professor de futebol. Ser professor de futebol também requer você fazer. Aí ele pergunta: curso de educação física, onde é? Aí eu digo: tem na UF, que é aqui em Niterói, tem na UFRJ, que é onde eu trabalho, que é lá no Fundão. Mas aí, quando chegar lá, tem passos antes para você chegar. Entendeu? Então, é isso que eu digo, ser feliz. E se no final ele disser, eu não quero fazer faculdade? Ele não vai fazer faculdade. Coisa que era diferente com os dois, com o Ana e com a Andressa, que eu achava que fazer faculdade era quase que uma obrigação, senão você não vai ser ninguém na vida. O que é ser alguém na vida? Então, com o Gabriel, eu aprendi isso, sabe? De pensar que o importante é ele ser feliz. Ser feliz é ele escolher, e ele escolhe a partir do que ele gosta, e a gente vai orientando, vai dando. Então, isso é muito importante para a gente. E aí, Guilherme, só para fechar, uma coisa que é muito importante, porque você não pode considerar só a pessoa, mas considerar quem está ao redor dessa pessoa. E daí eu digo para você, quem está ao redor é a família. Eu, enquanto mãe, hoje eu sou muito mais leve em relação ao Gabriel, leve comigo, sabe? Porque esse é o primeiro bem-estar, do que eu fui com os outros dois quando eles eram adolescentes. E isso traz para mim um sentido de qualidade de vida. Para mim, enquanto mãe, sabe? Então, é menos peso, é menos culpa, é menos obrigação. E isso é que faz a gente feliz. Sim, uma coisa que você falou agora, voltando para a questão da escola, uma coisa que me chamava muita atenção quando eu era criança, né? Quando eu era criança, eu tinha uns meus 14 anos de idade, acho que foi quando, pelo menos quando eu tenho de memória, quando eu tive primeiro contato com uma pessoa com T21, né? E eu lembro que essa pessoa, né, por exemplo, eu estava na sétima série, oitava série, e essa pessoa estava na quarta, e ela era mais velha do que eu, né? Como que você avalia isso, né? Porque a sensação que era que deixava o aluno
na sala de aula e deixa lá, né? Daí aí fica por lá mesmo e não avança, né? Como que você funciona isso e como que funciona isso para o Gabriel? O Gabriel, né, tá tá seguindo direitinho a escola, tudo mais, não tem esse tipo de atraso? Não, olha, primeira coisa, eu vou começar pelo Gabriel, depois eu vou para essa outra parte que você diz aí. Eu disse que o Gabriel está na escola regular, agora na pandemia não está, tá? Tá. A questão do ensino presencial foi suspenso, né, pela vulnerabilidade, mesmo os governos aí voltando, ele não vai voltar, é um absurdo isso que estão fazendo. Nós somos contra o ensino remoto, mas no momento não tem jeito, é o que está sendo feito. Mas eu vou voltar para o Gabriel quando estava lá no presencial. O Gabriel sempre estudou em escola regular, Guilherme, e aí eu falo tranquilamente isso, porque as escolas nunca foi tranquilo, tá? Nunca foi. Nunca foi, sempre foi muito difícil. Difícil desde o momento que o Gabriel chegou na escola. Primeiro foi para ele chegar, para ele entrar na escola. Foi negado a ele 6 meses de porta na cara, de eu ligar para a escola, reservar vaga da educação infantil. Quando eu chegava com o Gabriel na escola, síndrome de Down T21 está na cara, né? Quando eu chegava na escola, a vaga desaparecia. Eles não diziam que não queriam ele, mas desaparecia. E aí era eu chorava, voltava para casa, me recuperava e no dia seguinte, de novo, outra escola, ligava, tal. Então, nunca foi fácil, até que encontramos uma. Quando a gente encontrou e teve a possibilidade do Gabriel entrar dentro da... Olha só a dificuldade. Primeiro é passar da porta. Depois que passa da porta, vem mais dificuldades. Aí vem todas. Aí eu vou falar de uma forma geral, mas que o Gabriel passou por toda a vida, é de ter ali, estar orientando a professora. De novo, aquela história que põe a criança lá dentro da sala e se vira, professora. Ocorre isso lá com o Gabriel também. Mas aí a gente fazia aquele trabalho junto à professora, de conversar, porque a gente tem pesquisa, mas isso é até, de uma certa forma, é uma situação diferente, né? Minha, enquanto pesquisadora, professora, que a maioria das mães não é a mesma coisa, que hoje elas usam a gente para fazer isso. E aí era muito difícil, Guilherme, porque não sabiam fazer adaptação, não sabiam o que era síndrome de Down. Teve uma única escola que deixou o Gabriel, mas isso eu presente na escola o tempo todo, direto, pedi a chamada chata, sabe? Mas eu digo que pode me chamar de chata. Eu traduzo como luta pelos direitos, mas pode chamar de chata, que a minha interpretação é outra. Só teve uma escola, Guilherme, que fizeram isso com o Gabriel. Nossa, foi uma dor tremenda. Eu fiquei. Então, o tempo todo eu ali dentro da escola. E aí você já viu, né? Você o tempo todo dentro da escola, cobrando reunião, conversando com professores, tal. Você sabe que o pessoal não vai vacilar. E aí, infelizmente, precisando disso. Teve uma situação específica que eu soube, mesmo eu indo na escola sempre, que o Gabriel era deixado no canto da sala de aula. Vazou de pessoas de dentro da escola, de uma forma bem sigilosa, porque não podia dizer que a pessoa tinha contado isso, porque era funcionária da escola. Vazou. Guilherme, o dia que isso chegou para mim, chegou num dia à tarde, a pessoa chegou para mim e disse bem assim: professora, eu vejo tanta sua luta, eu vejo tanto você lutando aí coletivamente, na pesquisa, e ver teu filho passar por isso, e eu sabendo e não te contar, eu acho uma injustiça muito grande. A pessoa me contou e disse o seguinte, só para dizer para você que o Gabriel passou por isso, mas você não pode dizer que fui eu. Eu fui agora. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou brigar se eu não tenho... E agora? Passei a noite toda, Guilherme, acordada, tentando imaginar uma situação que não comprometesse a pessoa pela denúncia, mas que eu não podia deixar meu filho lá daquele jeito. E aí, de repente, sabe, aquelas coisas assim que você vai ligando, eu resolvi ter a ideia de pedir o material do Gabriel que ficava na escola. Aqui, sabe aquele material da educação lá dos primeiros anos, que guarda na escola, outros vão para casa? Eu falei, tá aí, eu vou pedir para ver o material. Marquei reunião e pedi para ver o material. Cadê o material? Não existia, Guilherme.
Não existia. Aí eu pedi dos outros alunos. Dos outros tinham, do Gabriel não tinha. E aí veio então o Gabriel está sendo excluído dentro da escola. Ele não está fazendo nada aqui dentro, porque ele não tem material e os outros têm. O que ele está fazendo? Aí eu fui para cima. E aí, logicamente, que teve uma mudança na escola, mas foi desse jeito. Então, isso, Guilherme, que aconteceu com o Gabriel, e daí em diante fomos seguindo, né? A gente sempre escolhe escola que seja escolas que, mesmo que não tem nenhuma preparada, né? Mas que sejam escolas que sejam abertas para a gente dialogar, para a gente conversar, mas enfrentamos também as barreiras. Não tanto quanto as outras crianças, que agora eu vou trazer para você, que você perguntou, do seu colega. É isso, Guilherme, está acontecendo ainda, infelizmente. E aí volta aquela questão inicial, por falta de preparação dos professores, salas superlotadas. E aí a gente costuma dizer, o aluno é excluído dentro da própria sala de aula, onde ele tem o direito de permanecer, mas lá dentro ele está sendo excluído. E aí nós precisamos fazer formação de professores, precisamos diminuir o número de alunos dentro da sala de aula, mas não podemos tirar esse aluno de lá. Nós queremos mudar aquele lugar e não tirar esse aluno de lá, porque tirar de lá e levar para a segregação é só você tirar daquele cantinho e agora levar para uma sala fechada, onde ele não vai ter o contato mínimo. Então, isso ainda ocorre hoje, infelizmente, mas é por falta de formação e de condições adequadas de trabalho para os professores. Eu costumo dizer, não é inclusão só da pessoa com deficiência, nós temos que incluir também os professores. Os professores não estão inclusos nesse processo. Como é que o professor e a professora vai incluir alguém se ele próprio não está incluso? Se ele não tem condições adequadas de trabalho, se ele não tem formação continuada, ele fica perdido e leva ao adoecimento desse profissional, que é o que nós não queremos. Então, é formação continuada. As universidades fazem parcerias de curso de formação continuada. Agora mesmo, o laboratório que eu coordeno na UFRJ, nós estamos fazendo curso de extensão com professores do município de Piraí. Já fizemos, e é tudo de graça, Guilherme, não tem um centavo. Conhecimento público produzido com pesquisa tem que ser disponibilizado publicamente, basta ter a solicitação de um grupo, ou às vezes a gente, agora na época da pandemia a gente está assim, tá? Mas na época do presencial é aberto publicamente para as pessoas se inscreverem. Então, tem sim disponibilidade para fazer esses cursos. Agora, pergunta se as secretarias municipais, estaduais, disponibilizam os professores para fazer os cursos. Então, é isso, né, que a gente precisa avançar. E agora, para a gente finalizar a nossa conversa, como que foi essa luta aí para fazer com que as pessoas com T21, né, fossem grupo prioritário de vacinação? Foi uma luta muito bonita aqui em Niterói. A primeira coisa é que nós temos estudos, pesquisas que mostram, né, que as pessoas, e não foi só T21, tá? Foram todas as pessoas com deficiência a nossa luta aqui em Niterói. As pessoas com deficiências, por diferentes razões, elas têm vulnerabilidade. A T21, por exemplo, tem o sistema imunológico mais baixo, temos estudos que mostram que, caso sejam contaminadas pela Covid, os sintomas se agravam 3 a 5 vezes mais, e quando são contaminadas, o índice de morte é 5 vezes maior do que nas pessoas comuns. Então, temos vários dados, né, sobre isso, estudos científicos. E daí, e daí foi a primeira luta para incluir as pessoas com deficiência maiores de 18 anos no prioritário. Conseguimos. Foi avante, foi uma luta nacional. Depois, por que a gente não reivindicava com o grupo menor de 18 anos? Porque não tinha vacina autorizada. Quando foi em junho, foi autorizado pela Anvisa, 11 de junho, a vacina Pfizer para menores de 18 anos até 12 anos. E aí, logicamente, quando foi autorizada, agora tem que ser aplicada. Não tinha vacina, então não tinha como. A primeira defesa nossa é vacina para todos e todas já. Mas diante da escassez, diante desse governo fascista que fez tudo para não ter vacina, infelizmente as vacinas são reduzidas. Se são reduzidas, o primeiro critério que deve ser tomado é o critério da defesa da vida, né? Então, quem é mais vulnerável tem que estar primeiro ali, a defesa da vida. E aí começamos a nos organizar aqui em Niterói, grupo de pais e de mães, de pessoas com deficiência, adolescentes, e
comorbidades. E fizemos um grande movimento, criamos página, mandamos carta para o prefeito, para o secretário, buscamos apoio de parlamentares e o secretário não cedia, sequer nos atendia. E aí fomos para a imprensa, sabe aquele movimento que foi coordenado, que teve vários apoios, vários apoios. E aí, depois de quase um mês de movimento, aí o secretário nos recebeu, o secretário de Saúde de Niterói, nos recebeu já com argumentos para não liberar a vacina, que não tinha estudos científicos sobre a questão dos sintomas da fase, um monte de coisa, e nós fomos preparados, nós fomos para a reunião com estudos científicos de outros países, do Brasil e tudo, e fomos derrubando o argumento dele. E aí, logicamente, que no final ele disse que precisava de um tempo e nós continuamos pressionando. Olha, não temos tempo, nossos filhos são vulneráveis, são 2 doses, demora, eles precisam voltar à atividade presencial e eles não podem voltar porque são vulneráveis, correm risco de morte, papapá, estão excluindo. E aí, por fim, ele autorizou, foi muito bom, sabe? Foi muito bom, autorizou, dialogando aí, né, com essa pressão toda, com o movimento de mães e pais de adolescentes com comorbidade de síndrome de Down, que temos 50 famílias nesse movimento, todas aqui em Niterói, e foi muito importante, foi uma alegria muito grande, deu condições adequadas, lugares adequados para vacinarem, fez por idade, para não ter aglomeração, né? Porque eles são vulneráveis, né? Não dava para eles irem se aglomerar numa fila para tomar vacina. Fez por idade, nos lugares acessíveis, e foi muito importante, Guilherme, porque a nossa luta repercutiu nacionalmente. E outros lugares de mães e pais começaram também, sabe? Um movimento, olha, Niterói conseguiu, que não foi só Niterói, né? Teve outros estados, Mato Grosso, São Luís, mas o nosso movimento, esse foi conquista do nosso movimento, sabe? Repercutiu bem no sentido, o saldo que a gente tem disso, tudo, além de ter nossos filhos terem sido vacinados como grupo prioritário, que agora que alguns lugares vão começar adolescente, né? Agora, depois que terminar toda a população, nós não conseguimos como grupo prioritário. O saldo disso tudo é um movimento hoje aqui em Niterói, que agora começou por vacina, mas agora nós vamos aí, estamos organizados para outros direitos. Agora, por exemplo, é contra o decreto do Bolsonaro, essa fala do ministro, a luta por direito na escola, de estar junto com os professores aí nessa luta para ter uma educação inclusiva para todos e todas, para ter condições adequadas de inclusão para nossos filhos. Então, esse é o saldo desse movimento aí, do movimento de mães e pais de adolescentes com deficiência ou comorbidade. Foi muito bonito, trouxe uma satisfação muito grande, porque trouxe resultado positivo. Então é isso aí, Marinalva, é isso aí, pessoal. Né, estamos aqui chegando no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Eu, primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite, Marinalva. Gostei demais da conversa, aprendi demais com a conversa, né? E aí eu espero que contribua aí nas lutas sua, né? E parabéns pela luta, pela coragem de expor, de ser tão clara em relação a isso. E passa aí o bastão aí para você fazer as considerações finais. Bem, Guilherme, muito obrigada. Cada vez que a gente tem um espaço como esse, é muito importante para a nossa luta, tá? Não me agradeça, é a gente que agradece por ter o espaço, é uma forma de chegar a mais pessoas, informações, que às vezes a gente que está dentro, né, acha que é tão óbvio, e não é óbvio assim, e cada vez que chegam mais informações sobre a nossa luta, sobre as pessoas com deficiência, a gente amplia uma consciência dentro da sociedade, no sentido de combater o capacitismo. E é uma luta pessoal, é uma luta coletiva, é uma luta que eu acho que deve ser de todos e de todas, combater qualquer forma de opressão. Então, eu só tenho a agradecer. Eu costumo dizer que eu estou sobrecarregada com tantas tarefas, mas para falar sobre esse assunto, cara, olha, eu faço qualquer coisa. Eu cancelo qualquer coisa, porque é uma luta para agora, mas é uma luta principalmente para qual futuro nós vamos estar construindo para as pessoas com deficiência, que é um futuro de combate a essas opressões. Então, é tipo assim, ao mesmo tempo, coletivamente eu penso, mas ao mesmo tempo como mãe. Um dia eu não vou estar aqui. Vamos fazer o que a gente pode agora para o Gabriel ter um mundo melhor no futuro, sabe? Para a geração do Gabriel estar falando aqui no meu lugar, sabe? Como ele faz também, sabe? Mas outros
Então, Guilherme, eu só tenho a agradecer esse espaço aí. Isso é uma forma muito interessante. Gabriel, quer falar aqui? Quer dar um alô para fechar aqui, meu filho? Fala aqui, dá um tchau aqui, nós estamos terminando. E aí, Gabriel? Tudo bom? É nóis, cara. Dá um alô aí, dá um... Certo, se quiser falar alguma coisa aí para os ouvintes aparecer aí, fique à vontade, Gabriel. O que você achou da fala do ministro? É muito... Olha para lá, filho. Tá tímido, Guilherme. Não quer falar, não? Então dá boa tarde. Dá boa tarde. Ficou tímido. É seu amigo, olha, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde. Ficou tímido. Obrigada, Guilherme. Muito obrigada mesmo. Tudo bem. Então, estamos aqui, né, mais uma vez agradecendo a Marinalva, agradecendo a você que ficou aqui acompanhando a gente, né, nessa entrevista. Peço para que se inscreva aí no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal produziu, compartilhe nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Telegram, né? E também curta a nossa página do Facebook Mesa de Debates, comentem, né? E siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Fui!